Olá, tudo bem? Eu sou Julie, sou especialista de soluções de SAP e eu quero contar hoje para vocês sobre um documento que saiu no final de janeiro, início de fevereiro de 2020, quando eu estou gravando esse vídeo, e é um documento sobre a jornada para migração, conversão ou a instalação do S4HANA. Então, esse vídeo é para você que utiliza o sistema SCC, o SAP, o SAP ERP, dentro da sua empresa como usuário, ou você é de TI, ou você é de negócio, ou você está planejando o projeto, ou até mesmo parceiros, consultores que implementam essas soluções. Então, eu vou passar esse tempinho agora, só dando uma passada geral nesse documento que é super importante, tem mais de 80 páginas, e a dica que eu dou é leia o inteiro, é óbvio, mas esse vídeo é para mostrar rapidamente, em alguns minutos, a cobertura desse documento e o quanto ele é importante. Vou compartilhar aqui minha tela, onde eu tenho essa documentação aqui que vocês já conseguem ver. Então, aqui é o início, né, de tudo, o nome dele é Mapping Your Journey to SAP S4HANA. Esse vídeo realmente vai estar um pouco em inglês, um pouco em português, e ele fala que é um guia prático para a liderança de TI para fazer essa migração. Eu marquei algumas coisas importantes aqui, ó, como, por exemplo, na agenda, o que você vai encontrar? Uma ajuda a escolher estrategicamente se você vai migrar ou se você vai implementar um novo sistema. Então, ele fala de conversão ou nova implementação. Ele vai falar de deployment em 2 passos para mitigação de risco e etc. Vai falar coisas específicas até da parte de finanças, HCM, etc. Na parte 2, ingredientes para um projeto de sucesso. Experiências de clientes passados, cita alguma coisa, mas vai falar aqui ó, principalmente de model company, de best practice, de como você utiliza o S4HANA realmente como um transformador frente ao ECC. E aqui vai falando todos os passos, ó, reportes, integrações, dados mestres, planejamento de hardware, performance, e a parte 3, ferramentas essenciais. Cara, isso aqui eu dou a dica para vocês de cara, assim, utilizem. Transformation Navigator, Readiness Check, são ferramentas livres, gratuitas, reports que você utiliza, executa dentro do ECC para ver como que isso vai sair, como que isso vai ser melhorado do desempenho, em questões de performance, ou quais os processos que você vai ter ganhos, enfim, tem um monte de coisa. Isso aqui é realmente uma pílula, né? Vamos lá. Como vocês devem ter visto, na última semana teve anúncio, então, prorrogação de suporte na Business Suite 7, além de 2025, a garantia do S4HANA até 2040, isso são dados oficiais que você encontra em outras documentações também, não vou eu ficar falando aqui no vídeo. Mas aqui dentro desses highlights, é isso que vai guiar a escrita desse documento. Vai falar do Readiness Check, vai falar de, muita gente pergunta, né, como é que eu faço a migração de código ABAP, como que eu vejo se meu ABAP está aderente ou não para o S4HANA, aqui vai falar também. Rodando aqui, ó, escolhas estratégicas, ou a escolha estratégica. E aqui ele começa a descrever um pouco sobre conversão e nova implementação. Alguns pontos em amarelos aqui que eu fui anotando, conforme fui vendo essa documentação, que eu quero passar para vocês. Fala assim, ao longo dos últimos 3 anos, ou quando os clientes estão fazendo a migração, os clientes que utilizam, as empresas que utilizam RP, decidem por converter ou por implementar em partes equalitárias. Então, assim, o que é melhor? O que a empresa faz mais? Cara, 50-50, 50%, porque depende muito do processo que você tem, da necessidade que você tem. Mas aqui vai ter o guia explicando qual que é o melhor processo para você. É claro que isso não impede que você converse junto com alguém da SAP, junto com o parceiro, para identificar um melhor cenário, a melhor estratégia. Rodando. Aqui vai falar de conversão com implementação, algumas perguntas chaves, né, de qualificação, digamos assim, você está mais apto a fazer o quê? Aí fala aqui, você pode adotar os pacotes de best practice ou eu tenho que ficar com as minhas customizações? Existe o Model Company, o que você pode fazer é verificar se esse Model Company é aderente aos processos que você precisa ter, se não, uma nova implementação é melhor. O que isso significa? Você vai mais para próximo do standard, dos pacotes de Best Practice, do pacote Model Company, ou você precisa de algo muito customizado? Então, ele vai dando as dicas.
Parte de integração, interfaces, tem algumas sugestões aqui sobre o SCP, o SAP Cloud Platform Integration, e o Integration Advisory Services. É claro que tem as integrações que você pode fazer dentro do S4HANA, o documento detalha isso, mas pense com carinho a respeito de complementar isso via integração e deixar o sistema o mais standard possível. Outro ponto, mitigação de risco. Migrar, tem gente que pergunta também, né? Que eu migro primeiro o RP para o HANA e depois para o S4HANA, ou eu vou direto do meu RP em uma base de dados X, um RDBMS normal, e aí já vou direto para o S4HANA. E aqui ele fala, algumas companhias ainda estão rodando o RP 6.0 em algum banco de dados. Migrar do RP para o HANA, seguido de uma conversão para o S4HANA, vai implicar em quase dobrar os custos. Por quê? Você está fazendo dois projetos. Migra primeiro do RP para um RP em HANA e do RP em HANA para o S4HANA. Então, cuidado, atenção, caso vocês estejam pensando nessa estratégia. Ela não é invalidada, não é essa questão, mas é uma questão realmente de mitigação de risco e de custos. Aqui vai falar coisas específicas de Central Finance, e HCM, vou deixar para vocês verem. Conversão, integração, e aqui, nova implementação. De novo, eu sempre marquei algumas coisas aqui falando de Model Company, Best Practice, para realmente utilizar, conhecer, ver o que está pronto, porque isso aumenta o tempo de implementação, aumenta a performance, o desempenho, ou seja, melhora, diminui o tempo de implantação. Então, muito mais rápidas essas implantações que você usa o Model Company como fundação. E essa fundação significa deixar o seu processo, o seu sistema mais standard possível. De novo, a parte de integração vai falar Selective Data Transitions, mudança de dados. Cara, Julia, eu tenho um monte de dados. E aí os dados ou estão num sistema único ou eles estão em vários sistemas diferentes. E aqui eu tenho, ó, vou aumentar um pouquinho, tenho coisas diferentes aqui para vocês. Por exemplo, se eu vou fazer uma instalação nova ou se eu vou fazer uma conversão. A conversão roda em cima do mesmo ECC que vira um S4. Uma instalação nova, você instala um S4 numa outra máquina e vai vai migrar esses dados do ECC para o S4. Essa é que é a diferença quando a gente fala de conversão ou nova instalação. E aqui tem alguns pontos, né, que o documento cobre, falando de conversão standard e depois seguido de migrar outros tipos de dados, ou, por exemplo, vou migrar uma instalação nova, vou começar um S4HANA do zero. Eu vou migrar os dados mestres e os open items, os dados em aberto, né, e só. Isso é standard, isso custa pouco. Agora, não, eu quero pegar mais informações. Você precisa planejar isso, e isso vai ter um esforço extra da consultoria, da implantação. O que mais? Vamos rodando. Eu vou direto nos amarelinhos, que eu já fui marcando algumas coisas para tocar. Aqui, ó, aspectos de avaliação se eu vou com cloud ou não vou. Então, a SAP tem algumas ofertas em cloud, então o S4HANA ele pode ser instalado on-premise dentro da máquina sua, dentro do seu servidor, da sua instância aí, sua empresa, ou ela pode ser instanciada em uma nuvem. E aí tem uma parte Essentials, vou chamar de básica, e uma Advanced, digamos, uma Essential Edition, ou Extended Edition, e tem dentro do HANA Enterprise Cloud, carinhosamente chamado de REC. Aqui vai ter as especificações de cada um. A única coisa que eu queria chamar a atenção um é software como serviço, o outro também, e você leva a sua própria licença e utiliza o REC como infraestrutura como serviço, basicamente. É claro que vai ter mais detalhes, isso você vai encontrar junto com um executivo de contas, seja da SAP, de um parceiro, ou dentro da documentação aberta que tem no site sap.com, ok? Infraestrutura compartilhada, dedicada, ou até você faz aquilo que você bem entender com o sistema. Enfim, tem de tudo para todos os gostos, seja em nuvem ou on-premise. E aqui também vai falar de arquitetura, one tier ou two tier, que é isso aqui, não é o que está aqui em cima. Então, por exemplo, eu tenho headquarters e subsidiárias, então um headquarter tem S4HANA, ou subsidiária tem um S4HANA em nuvem, ou outras arquiteturas possíveis.
E aí, dentro dessas arquiteturas, a SAP, junto com a Zug, vai dando informações aqui, o que você usa, como que você usa o S4HANA, como que você compõe, seja com BPC, Group Reporting, SAC, MDG, BW, enfim. Várias possibilidades, não são obrigatoriedades. Ingredientes de um projeto de sucesso. Aqui já é a parte 2, saímos da estratégia, vamos para o projeto. Então, do projeto, dicas importantes. Construa as habilidades e competências do seu time para S4HANA. Não adianta contratar pessoas que vão conhecer o ECC e construir o S4. Não. Você precisa de pessoas que conheçam como que funcionam os processos, a tecnologia, a arquitetura diferenciada do S4HANA. Então, conheça seu time. Diquinha interessante e importante. Garanta a arquitetura, procure informações sobre Model Company, e aqui, ó, muito ligado às competências do time, redesenhe o seu processo de negócios conforme a computação em memória. Então, saiba como que a máquina funciona e configure os processos aderentes para que a máquina funcione da melhor maneira possível. Bacana? Rodamos. Ó, página 30 quase já. São quase 80. Vai falar de novo do Model Company. O que é esse tal de Model Company para aqueles que nunca ouviram falar? E aqui vai falar, ó, ele tem descrição, um diagrama de processo, script de teste, de demo, um configuration guide, explicando como é que você faz para cada processo específico dentro do seu sistema. Então, esses Model Companies, eles estão disponíveis a partir de Solution Manager, são conteúdos em JSON, e você pode ativar isso dentro do seu sistema S4. Tem para a indústria, né, aqui em cima ele fala de TM, de MII e outras coisas mais, ok? São as best practices. Rodando mais um pouco, aqui vai ter um monte de link, ó, essa documentação está bem completa, então aqui você consegue acessar YouTube, aqui também, enfim, tem as academias de YouTube, tem informações, tem documentação, tem trial para testar, tem um monte de coisa. ABAP, para aqueles que cuidam do ABAP, estão preocupados com o ABAP, aí aqui tem uma coisa interessante, né, fale para seu time de desenvolvimento sobre as novas tecnologias de desenvolvimento em SAP. Então, o ABAP está relacionado aqui com essas Core Data Services, que são as CDS Views. Você pode construir as CDS Views em ABAP, são visões que vão ser expostas do S4HANA para o seu relatório, seja esse relatório uma aplicação dentro do Fiori ou esteja ele disponível dentro do SAC, por exemplo. Você expõe essa CDS View para o SAC. Então, comece a pensar diferente, a ver as novas possibilidades do ABAP, para, assim, construir programas melhores. E aqui ele vai dando as dicas, né? Se você faça centrado ao dado, à estrutura, à necessidade, enfim. Lembrando que dentro do SCP, da SAP Cloud Platform, você pode construir tanto em ABAP quanto JavaScript, Node.js, outras tecnologias, outras linguagens de programação, então não fique preso à tecnologia ABAP. A parte de integração, extensão, ele vai falar aqui também do SCP como um integrador, onde já tenho várias integrações prontas, vários conectores prontos. Eu publiquei também um vídeo, se você procurar aí na timeline, um vídeo sobre SCP, falando especificamente de integração, desenvolvimento, prototipação, RPA, então vocês conseguem acessar esses vídeos também, só procurar aí. Aqui a parte de relatórios, integrações, workflows, então aqui ó, vai falar um pouco de Extension Factory, também falei um vídeo após o TechEd, eu falei sobre isso, sobre Extension Factory, RPA, também tem um vídeo disso que eu divulguei há pouco tempo, uso da WebDE para desenvolvimento, para fazer extensão, novos desenvolvimentos, novas aplicações em Fiori e UI5, que mais? Governança de dados mestres, então aqui tem algumas dicas, né, para você curar no sentido de curador, não de curandeiro, de dado mestre, então vai falar sobre considerar a implementação, caso você precise não só limpar o dado em um determinado momento, mas manter esse dado limpo, com qualidade, etc. Vou falar aqui de governança, também divulguei vídeo há pouco tempo a respeito disso, com demonstrações e tudo.
Rodando, rodando, rodando. Muita coisa vai falando até do que estava lá na estratégia, ele vai detalhando, né, aqui na parte 2, na parte 3. Códigos ABAP, essa parte é interessante também, onde fala que 30% a 60% dos códigos nunca foram executados na produção. Como que a gente sabe disso? Existe um monitor que vê as estatísticas, chamado Custom Code Migration, e aí você consegue acessar esse app, que é um app Fiori, para verificar o que está sendo usado, o que não está sendo usado, e retirar isso do seu sistema. Ou seja, se não está sendo usado no ECC, não vai ser utilizado no S4. Automação, então aquilo que dá para ser adaptado de um ABAP velho para um ABAP novo, digamos assim, você pode automatizar essa adaptação. Tem algumas coisas que são corrigidas no ato, tem outras coisas que tem que ser feitas de forma manual. Aqui ele dá as porcentagens de o quanto você consegue tratar um código rodando as ferramentas que tem aqui para migração. Sobre migração de dados, essa eu recomendo, a S4HANA Migration Cockpit, também tem bastante informação na internet sobre isso, conteúdo em inglês, conteúdo em português, vídeos no YouTube você encontra falando, Project Setup. Metodologia. Activate, saímos do ASAP, viemos para o Activate já faz alguns anos, mas segue. Activate segue para implantação de S4HANA. Aqui a gente fala até de parceiros, o ecossistema, então, existe gente apta no mercado a converter ou migrar o S4? Super! 17 parceiros especializados, mais de 90 mil pessoas treinadas, 7 mil consultores certificados, no Brasil tem também, então você encontra ali dentro do Partner Edge, ou do site da SAP, ou do site dos parceiros, fábricas que fazem migração, conversão, e você, aqui ó, Conversion Factories, essas fábricas de migração, elas existem no Brasil, falando português, e você consegue converter isso muito mais facilmente com pessoas que têm conhecimento. Há bastante países, essas fábricas, tem mais de 38 parceiros que têm essas fábricas. Tempo de projeto. Quanto leva o tempo de preparação, de conversão? É claro que vai depender do tamanho da base, sim, vai depender, aqui ó, se fala que é maior de 5 tera, menor de 5 tera, vai falar de outras necessidades que está lá na estratégia, você precisa manter o processo que está hoje, você precisa manter o seu dado que está hoje histórico, ou você vai começar novo. Todas essas questões levadas em consideração, você vai ter um tempo de projeto e de implantação aqui. Ferramentas, a parte 3 aqui, Essential Tools, isso eu acho bem legal, são ferramentas livres, você tem acesso aqui, ó, nesses links, go.support.sap.com/Transformation Navigator, essa é a primeira. Então, é uma ferramenta que você vê o seu roadmap, você fala aqui quais são as funcionalidades, as capabilities, ou o software que você tem hoje, e como esse software é reposto, é colocado no futuro, ou qual é o roadmap da SAP para esse software. Não necessariamente em termos de tecnologia, por exemplo, esse software hoje faz A, B, C, amanhã ele faz A, B, C, D e E. Não é isso. É em termos de produto mesmo, estratégia de solução. Tá? E as capabilities, as funcionalidades, você também pode colocar aqui. Às vezes dá aquele software que você já tem, beleza, não precisa alterar nada. Às vezes dá um software novo. BSR, isso já é antigo, a gente tem aí, sei lá, desde 2014, 15, sendo executado, que fala onde que você tem benefícios caso você implante o S4HANA, ou quando você implantar o S4HANA. E vai falar, por exemplo, eu tenho mais benefícios aqui em finanças, na produção, qual porcentagem de ganho que eu tenho, seja performance, sejam processos que você tem rodando e que o S4HANA está melhor. É bem legal. E é bem complexo, daria um vídeo bem maior do que isso aqui também, da quantidade de informação que você recebe. Não de complexidade de difícil, mas de quantidade de informação. Readiness Check também é uma ferramenta focada em fazer um assessment funcional que vai avaliar os itens, né, que foram simplificados no S4HANA e identificar aqueles que são relevantes ao seu sistema. Às vezes você tem processo que está rodando e que hoje é standard, não é mais customizado. Aí você consegue começar identificando por aqui.
vou dar um zoom aqui, ó, o que tem no Readiness Check aqui, por exemplo, ó, Simplification Items, quantos itens são relevantes para você, quantos não são. E aqui tem o que é necessário fazer, né, durante a migração, durante a conversão, antes do processo de conversão, antes ou durante o processo de conversão, o que é que você tem que fazer para fazer o seu projeto dar certo. Size de máquina, ele já começa a dar por aqui. Os Fiori's Apps que você vai utilizar, que está aderente aos seus processos. Data Volume Management, tamanho de máquina, tamanho de base de dados, e aqui ó, começa a fazer o sizing, aqui dentro do próprio Readiness Check, então eu identifico qual é a minha base atual, qual é o tamanho que eu tenho dessa base atual, e como que ela vai ficar quando ela virar um S4HANA. Então, o tamanho de novas funcionalidades, o crescimento de base de dados, e aí uma recomendação até para vocês executarem o Early Watch Alert, caso demore a sua conversão ou migração para S4HANA, tenha em mente de executar o EWA, o Early Watch, para avaliar como anda a saúde do seu sistema e o crescimento de base também. Um pouco mais sobre a BAP Test Cockpit, que vai dar mais informações aqui sobre os seus códigos, aqueles que são passíveis de serem alterados, ignorados, o que está obsoleto. Vou dar outro zoom aqui de novo, ó. Aqui eu preciso mudar para uma funcionalidade já existente. Então, o que já tem no ABAP já existe novo. Aí tem outras que são funcionalidades não existentes, aqui também não, aqui também. Tá? Aí para ver com mais cuidado também todas essas informações sobre desenvolvimento. Gente, está tudo explicado. A ideia é passar realmente por esse documento para ver o que tem. E aí vocês vão ler com mais cautela e mais calma cada uma das coisas. Downtime. Aqui embaixo vai falando sobre algumas coisas de 8 a 24 horas até. Tipo, se você tem um downtime de 8 a 24 horas, quais as possibilidades? Agora, se você precisa de um downtime de menos de 24 horas, está aqui, né? Estava aqui em cima. Cutover window of 24 horas is usually achievable. Ele é aderente dependendo das questões que você tem, do ambiente, mas tenham em mente que isso é uma possibilidade a ser considerada e avaliada junto ao time de Digital Business Services. SQL Monitor, Data Migration Tools, aqui ele vai falar tanto do Migration Cockpit que eu falei lá em cima, falar de ferramentas de ETL, eu posso complementar também com Data Services e com Advanced Data Migration by CNIT também é uma opção. E você vai ter aqui links para acessar cada uma dessas coisas, sobre o Migration Cockpit, aqui vai ter sites, referências que você pode ir até esse site e pegar mais informações. Sobre o Migration Cockpit também, se ele faz por arquivo, se ele faz por tabela, se ele faz transferência direta, dependendo do tamanho, dependendo da versão, ele vai explicar. O Data Services, outra ferramenta de ETL, caso você tenha que entender o que está no seu Source System, você tenha que extrair, aplicar ferramentas de limpeza de dados, fazer validações de dados e aí transformar no formato correto de carga do S4HANA. Então, isso é interessante até para dados não SAP, ele é mais utilizado, para dados SAP também, e aí você já carrega aqui no formato necessário para carregar as tabelas ou via arquivo o S4. E aqui também o Advanced Data Migration by CNIT, você tem informações aqui, tem overview, uma demo, tá bem interessante, vai direto para o site da SAP, e depois tem uns videozinhos no YouTube que você consegue acessar. Benefícios do CNIT. Integração. Falando até mais de integração sobre as ferramentas que você pode ter no Cloud Platform, ele vai falar aqui, por exemplo, de JDBC, IDOC, SFTP, AS2, HT, enfim, infinidade de conectores, possibilidades, integrações. De novo, tem um vídeo meu que eu falo um pouco sobre isso, de integração, mas aí você vai encontrar também, se der busca por SAP Cloud Platform, você vai achar na internet o site direto do SCP. Ok, partimos para o final do documento. Solution Manager, a importância e as coisas novas que tem aqui na versão 7.2.
E é isso. Gente, em poucos minutos, mais melhor do que nada, eu espero que vocês tenham conseguido ver uma visão geral dessa documentação de mapear a sua jornada para o S4HANA, um guia prático. O guia está super completo, gente, tem muita coisa assim, que várias pessoas me perguntam e está escrito aqui, está bem detalhado. Então, talvez seja o caso de você pegar, ler com cuidado, aqueles tópicos que te fazem mais referência, ou aquilo que é mais importante para você. Principalmente, a minha sugestão é ler a parte de estratégia, o que a SAP está propondo para vocês, em termos da solução que já está aí, está pronta, está em uso já faz tempo, e depois ver aqui essas partes de um projeto de sucesso e de ferramentas essenciais, começando por Transformation Navigator, BSR, Readiness Check, comecem a dar uma olhada nisso também. O Maintenance Planner, eu não falei, mas ali, ó, o item que está na página 66, bem legal, além de todas as ferramentas de conversão de ABAP, adaptação de ABAP. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e até a próxima.